Fala pessoal, e aí, tudo bem? Boa noite a todos vocês. Noite de terça-feira, hein? 19 de julho de 2022. 19 de julho, nós estamos aqui com a notícia pontual para você, com tudo aquilo que o Diário PCD busca de informações no decorrer do dia, trazendo para você no final do dia, começo da noite, com as informações em que o Diário PCD trabalha tanto pelo site, quanto pelo Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, grupos de WhatsApp, também TikTok, enfim, estamos aí em todas as mídias sociais levando para você a notícia e a informação. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado por estar conosco na noite desta terça-feira, 19 de julho. Eu sou o Abrão Dib Júnior, homem de pele clara, barba bem baixinha, grisalha, estou com óculos de haste fina, lente transparente, cabelo escuro penteado para trás, ao fundo um painel branco, estou com uma camisa branca com listras em amarelo, enfim, eu sou o editor, estou o editor do Diário PCD. Quero hoje trazer para você um pouco da repercussão do que foi ontem a entrevista que nós veiculamos pelo nosso canal no YouTube, pelo Facebook, a entrevista com o pré-candidato Fernando Haddad, pré-candidato pelo PT ao governo de São Paulo. Antes de tudo, quero agradecer o apoio de todos vocês, um apoio maciço das pessoas que acompanharam a entrevista, que discutiram, que comentaram, que postaram, enfim, muitíssimo obrigado a todos vocês. O nosso objetivo era chegar aí perto do universo da pessoa com deficiência para levar as propostas deste pré-candidato. Nós temos em São Paulo, na disputa ao governo de São Paulo, outros dois pré-candidatos que pontuam nas pesquisas entre os 3 primeiros colocados. Fernando Haddad é um deles, Rodrigo Garcia é o atual governador e pré-candidato. Rodrigo Garcia já disse que não tem interesse em participar da entrevista aqui no Diário PCD, ao lado da Comissão 48 e do Podemos Sim, e o pré-candidato Tarcísio de Freitas, ex-ministro, ainda não agendou. Nós demos um prazo para a assessoria dele avaliar e nos responder até o final da semana, né? Nós estamos há um mês pedindo para ele uma reserva de data para conversar com o segmento da pessoa com deficiência, né? Se em um mês ele não conseguiu encontrar um espaço na agenda, nós entendemos que talvez ele não tenha tanto interesse assim para falar com um contingente de mais de 3 milhões de pessoas no estado de São Paulo. Segundo a base de dados do próprio governo de São Paulo, a pessoas com deficiência no estado de São Paulo seja em torno de 3 milhões de pessoas. Uma pequena parcela segue o Diário PCD, mas que essa pequena parcela tenha as informações necessárias na hora de identificar qual é o seu escolhido ao governo de São Paulo. Nós defendemos muito a politização de todos, né? Nós defendemos muito que haja o amadurecimento do segmento da pessoa com deficiência, porque sem esse amadurecimento, sem a politização, é difícil você discutir algo, não é? Nós temos aí, por exemplo, posturas radicais, posturas que, às vezes, com a radicalização, fica longe você levar uma discussão à frente, porque a pessoa assume um lado e aquele lado, sabe? É a mesma coisa que você vai a um jogo de futebol e você é um santista. E aí pegar você e colocar do lado da torcida do Flamengo, ou do lado da torcida do Corinthians. O corintiano tem rivalidade com o flamenguista, que tem rivalidade com o santista. Mas eu imagino que nenhuma dessas torcidas deve querer ir contra uma seleção brasileira. Nem o flamenguista, nem o santista, nem o corintiano, nem o palmeirense, nem o são paulino. Nenhum torcedor de time de futebol deve, em certo momento, ir contra a sua própria seleção de futebol.
Estou te dando um exemplo aqui. Trouxe camisas aqui, porque aqui na minha casa eu tenho cada um torcendo para um time. Então são exemplos que a gente precisa trazer para o nosso dia a dia. Eu costumo falar muito de que nós temos que lutar contra uma palavra muito dura no mundo, que é a intolerância, que é aquela atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou vontade em reconhecer e respeitar diferenças entre crenças e opiniões. Num sentido político e social, intolerância é a ausência de disposição para aceitar pessoas com pontos de vista diferentes. A intolerância leva à morte em todo mundo pessoas todos os dias. É intolerância pelo esporte? Não é intolerância pelo esporte. As pessoas que seguem uma Bíblia, às vezes não aceitam aquela que segue uma outra religião. Todas as religiões, independentemente delas, têm uma meta, têm um objetivo, que me parece ser o único. Mas muitas vezes, aquele que segue aqui quer brigar com aquele que segue aqui. Ao invés de respeitar um ao outro, há disputa. E toda vez que há uma disputa, que há uma divisão, há o enfraquecimento, há os danos quando há enfraquecimento. E o segmento da pessoa com deficiência, hoje, luta para garantir os poucos direitos em função, do meu ponto de vista, por um enfraquecimento de representatividade. Nessa terça-feira, eu cheguei a postar em alguns grupos dizendo o seguinte: pessoal, ao invés de vocês ficarem se agredindo, em vez de ficar agredindo um ao outro, A a B, B a C, C a D, por que você não vai lá na prefeitura da sua cidade, procura saber se tem o conselho municipal da pessoa com deficiência, procura se prontificar a participar desse conselho municipal aí na sua cidade, para você lutar pelos direitos da pessoa com deficiência, ao invés de ficar jogando pedra um ao outro. Eu queria que talvez as pessoas me apontassem quem é a pessoa perfeita no mundo. Na Terra. Quem é perfeito? Quem está com a perfeição ao lado? Quem nós garantimos que nunca errou ou nunca vai errar? Deixemos de lado a intolerância. Vamos lutar pela união, para que o segmento fique forte. Eu vou dar um exemplo para vocês. Existe o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência. São pessoas da sociedade que representam o segmento. E que muitas vezes esse conselho pode ser ouvido por uma autoridade. E se nós não tivermos lá realmente uma representatividade forte, talvez esse conselho diga amém, diga ok, aquilo que a autoridade levou para ele. E você? E eu? O que nós fizemos para aumentar a representatividade e a força da pessoa com deficiência? Qual é a sua participação no Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência da sua cidade? Qual é a sua participação numa associação de pessoas com deficiência da sua cidade? Legal, se você faz parte, parabéns. Você está fazendo aquilo que realmente tem que fazer, não só por você, mas pelos outros. Buscar pretensões político-partidárias é uma coisa, só que a representatividade popular ela pode vir através de outras situações também. Um conselho estadual, um conselho nacional é muito mais forte do que uma cadeira numa Assembleia Legislativa ou na Câmara dos Deputados. Então, gente, quero que vocês entendam de que a postura do Diário PCD, ao lado da Comissão 48 e do Podemos Sim, é levar a informação para você. É ter condições de cobrar depois algo que foi comprometido com o segmento. Esse é o nosso objetivo. O que é que nós poderíamos ter cobrado de João Dória se nós não tivemos um compromisso dele com o segmento lá atrás? O que é que nós podemos cobrar de Rodrigo Garcia se nós não cobramos dele quando ele era um pré-candidato? Ele não assumiu um compromisso lá atrás. É diferente desses 3 nomes que nós estamos convidando para assumir um compromisso agora.
Ontem foi a participação de Fernando Haddad. Vamos continuar insistindo na vinda de Tarcísio de Freitas e vamos continuar convidando Rodrigo Garcia. Porque o compromisso deles, você vai acompanhar daqui a pouco o que Fernando Haddad falou ontem sobre ICMS e CONFAS e sobre isenção de IPVA. Separei um trecho aqui, sabe que às vezes você não quer acompanhar o que ele falou sobre, por exemplo, política de inclusão, educação, prática em esportes, tecnologia assistiva, terapia inclusiva, o enfraquecimento do SUS, o apoio às associações e entidades, o investimento em acessibilidade, transporte público e infraestrutura urbana, tudo bem, isso está na entrevista de ontem, na íntegra. Mas nós vamos separar para você aqui o que ele fala sobre ICMS e CONFAS e sobre IPVA. Vamos soltar daqui a pouco. Aguenta aí que nós vamos soltar daqui a pouco o que Fernando Haddad disse a uma pergunta feita pelo Henrique Cel, da Comissão 48, sobre o CONFAS e o ICMS, e o que Haddad responde a Sandra Saltini, do Podemos Sim, sobre o IPVA. Aqui no final vai ter um trecho só sobre isso, tá certo? Então, aguenta aí que eu vou soltar o trecho só sobre isso. Antes de mais nada, eu quero mais uma vez pedir para você, se puder, deixa o like aqui na nossa live de terça-feira, 19 de julho, acompanhe, daqui a pouco nós vamos trazer exatamente aquilo que talvez interesse para você, sobre o ICMS e o CONFAS e sobre o IPVA da pessoa com deficiência, tá certo? Antes de tudo, quero dizer o seguinte, tá chegando, hein? A semana que vem, 29, 30 e 31 de julho, tem a Mobility Show. A Mobility Show organizada pelo Rodrigo Rosso, por toda a equipe do Sistema Reação, lá no Pacaembu. Abertura no dia 29 ao meio-dia. Nós estaremos lá, o Diário PCD, o Blog do Cadeirante, a Comissão 48 e o Podemos Sim PCD, diante de uma cortesia do Rodrigo Rosso. Nós teremos um stand onde nós estaremos reunidos. Nós estaremos lá os 3 dias de feira para a gente se conhecer, conversar, trocar ideia, fortalecer o segmento da pessoa com deficiência, trazer cada vez mais a condição de conquistas para esse segmento. O número de 3 milhões de pessoas no estado de São Paulo é o número que decide qualquer tipo de eleição, qualquer tipo de votação numa Assembleia Legislativa, qualquer tipo de pressão numa Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Enfim, este segmento precisa realmente colocar força, colocar números, dar a cara para que as pessoas respeitem. Porque aqui no interior a gente fala uma coisa, vez ou outra passa na rua aqui um carro vendendo ovos de galinha, ovos caipiras, ovos de galinha. Toda hora passa um carro diferente vendendo ovo de galinha. Mas nunca passou aqui ninguém vendendo ovo de Angola, ovo de pata. Sabe por quê? A galinha, ela bota e sai cantando, faz a maior propaganda do ovo dela. Ela faz um marketing depois que ela bota o ovo. A Angola, tadinha, ela bota e fica quietinha. A pata, a mesma coisa. Por que a gente não come ovo de Angola ou ovo de pata? Porque elas não fazem o marketing delas. Assim é a pessoa com deficiência. Ou nós fazemos um marketing agressivo, respeitando a cada um, ou nós mostramos números, ou nós seremos sempre reféns daqueles que acham que podem fazer e desfazer o que bem entende. Semana que vem, dia 27 de julho, tem um julgamento no Tribunal de Justiça sobre o IPVA de 2021. Quando nós divulgamos isso, nós pedimos para que as pessoas subissem um hashtag em relação ao Tribunal de Justiça, que garanta os direitos das pessoas com deficiência. Cadê o hashtag? Já esquecemos? Nós vamos mostrar a força depois do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade? Vamos mostrar a força no dia 28, depois que já foi decidido pelo Tribunal de Justiça, no dia 27, nós vamos mostrar a força? Aí nós vamos reclamar? Vamos dizer que o judiciário, que não sei o quê, mas nós não fizemos a nossa parte.
Nós não mostramos para o judiciário que nós queremos a manutenção dos nossos direitos. Fizemos isso? A notícia está no site do Diário PCD. Dia 27 de julho, o Diário PCD vai estar lá acompanhando o julgamento. Nós vamos fazer a nossa parte. A Comissão 48 está fazendo a parte dela, o Podemos Sim PCD está fazendo a parte dele. Mas e cada um de nós? Cada um dos grupos? Cada uma das pessoas que estão visualizando esta live do Diário PCD? Pessoal, nós precisamos acordar. Nós precisamos sair do casulo. Nós precisamos dar a cara à tapa e mostrar a dimensão do segmento da pessoa com deficiência. Senão, não adianta chorar depois do leite derramado. Depois que o leite ferve e escorre pela caneca no fogão a gás, você vai ter que limpar o fogão. Não adianta chorar, porque não vai adiantar. Vamos acompanhar o que nós temos aí do convite do Rodrigo Rosso, o convite de todos para a Mobility Show 2022, 29, 30 e 31 de julho. Vamos conferir aí o convite oficial para você visitar a feira. Nós voltamos já já para falar sobre o trecho da entrevista com Fernando Haddad, onde ele fala sobre a isenção do IPVA e também a questão da postura do governo diante do ICMS e do CONFAS, se acaso ele chegar a ser governador do estado de São Paulo. Vamos acompanhar o convite oficial para o Mobility Show 2022 e já voltamos com mais informações para você. Visite o maior salão de automóveis, produtos, equipamentos e serviços para pessoas com deficiência do Brasil. Venha para a Mobility Show, no estádio do Pacaembu, dias 29, 30 e 31 de julho, das 10 da manhã às 7 da noite. Entrada e estacionamento gratuitos. Venha saber se você tem direito à isenção de impostos na compra do seu carro 0 km. Traga a família e amigos. Mobility Show, 29, 30 e 31 de julho, no estádio do Pacaembu. Pessoal, que baita evento, hein? Que baita evento. Nós vamos todos combinar para tomar um café, uma água. Um abraço lá na Mobility Show 2022 no estádio de Pacaembu. Se acaso você preferir ir de metrô, né, o Rodrigo Rosso vai disponibilizar veículos gratuitos da estação Sumaré e da estação Barra Funda do metrô até o estádio do Pacaembu. Então, confira aí todas as informações da Mobility Show 2022 e nós vamos nos encontrar lá. E eu quero dizer o seguinte, hein, a equipe da Move Solução e Mobilidade estará lá na Mobility Show, né, e a Move está preparando aí um top 5, as 5 grandes promoções para a Mobility Show. Então quero dizer a você que se você quiser conhecer toda a equipe da Move Solução e Mobilidade, a Mariane Santana, o Sérgio Careca, o Adalto, toda a equipe da Move Solução em Mobilidade, eles estarão lá na Mobility com um stand muito legal. Eu vou estar lá, tá bom? Na hora que você passar por lá, eu vou estar lá junto com a Mariane, com o Careca, com o Adalto, com toda a equipe da Move Solução em Mobilidade. Grande abraço. Nós vamos nos encontrar lá na Mobility Show 2022, está aí o telefone, o WhatsApp da Move para vocês, que você aí está precisando, está repensando na questão de prótese e órtese, sugiro para você falar com a Move Solução em Mobilidade. Quero também agradecer imensamente a equipe da Rosa Auto Moto Escola e Despachante. Essa equipe chegou agora recentemente no Diário PCD e já tem aí oferecido tanta prestação de serviço para as pessoas com deficiência de todo o estado de São Paulo, tirando dúvidas sobre renovação de CNH, tirando dúvidas sobre tirar a primeira CNH de automóvel ou de moto. Você, pessoa com deficiência, consulte a equipe da Rosa Auto Moto Escola e Despachante. São empresas distintas de uma mesma família com o mesmo objetivo, oferecendo para você aí todo o apoio para você que quer buscar a sua habilitação pela primeira vez. Por sinal, tem uma live com o Rafael aqui no nosso canal, falando sobre quem quer tirar pela primeira vez uma CNH,
uma pessoa com deficiência que quer tirar a primeira CNH, ou você que está com problema para renovar a sua CNH. Como é que você pode contar com o apoio da Rosa Auto Moto Escola Despachante? Aí os telefones, vai no site, tem lá os contatos da Rosa Auto Moto Escola Despachante para você, grandes parceiros do Diário PCD. Enfim, vamos lá. Então, o que é que ontem, na entrevista com o pré-candidato Fernando Haddad, o Henrique Cel, representando a Comissão 48, perguntou sobre a questão do ICMS e do CONFAS, a questão da isenção do ICMS e a questão da postura, dessa postura secreta dentro do CONFAS pelas secretarias estaduais de Fazenda. O Fernando Haddad responde sobre isso e, em seguida, a Sandra Saltini, do Podemos Sim PCD, faz a pergunta sobre o IPVA, sobre a questão da manutenção do direito da isenção do IPVA para a pessoa com deficiência em São Paulo. Para mim, as duas respostas de Fernando Haddad nos deixa com uma ferramenta para cobrar posteriormente uma postura dele. Então, nós temos aí, na resposta dele, um material rico, um material importante para cobrarmos uma possível administração se Fernando Haddad vencer essa corrida eleitoral ao governo de São Paulo. É um compromisso que ele firmou aqui diante do Diário PCD, diante da Comissão 48 e diante do Podemos Sim PCD. Acompanhe comigo o que diz Fernando Haddad sobre ICMS e CONFAS e sobre isenção de IPVA para pessoa com deficiência. Senhor Haddad, de forma muito breve, as isenções de impostos para as pessoas com deficiência, na verdade, são uma contrapartida pela falta de acessibilidade no transporte público. O senhor estava comentando agora há pouco. Sim. Uma das isenções é do ICMS na aquisição do carro 0 quilômetro. O CONFAS, Conselho Nacional Fazendário, é quem decide. Só que essas reuniões ocorrem de maneira secreta para estabelecer o teto, né, e as regras, e exigem ainda a unanimidade da aprovação. Então, se um Estado discordar, não é aceito. O que o senhor acha de tudo isso? Tem alguma proposta para reajustar esse valor do teto do ICMS e de que essas reuniões do CONFAS sejam transparentes? Pode assumir o compromisso de divulgar oficialmente, logo após o término dessas reuniões, quais foram as propostas e a posição da Cefaz de São Paulo nesses encontros? Olha, tudo que não é transparente não é bom, sobretudo decisões que envolvem interesse público, né? Obviamente que o sigilo às vezes se impõe na justiça, por exemplo, quando envolve uma família, né? Uma separação litigiosa, conflitos familiares acerca de herança. Isso tudo é da privacidade das pessoas. E às vezes a gente tem que manter o sigilo. Mas não é o caso daquilo que tem interesse público. Essa história do governo Bolsonaro toda hora decreta 100 anos de sigilo sobre as coisas. 100 anos? O que as pessoas estão temendo para botar 100 anos de sigilo? Então, você pode ter certeza que eu não trabalho com essa coisa de sigilo. Não trabalho, nunca trabalhei com... Nunca botei um documento em sigilo, né? Obviamente, a única coisa que tinha sigilo lá no Ministério da Educação eram as questões da prova do Enem. O resto não era sigiloso. Entendeu? Então, você pode contar comigo que não vai ter isso. E nós vamos discutir com transparência, né? Obviamente que o poder público não pode abrir mão de receita a não ser justificadamente. Isso é óbvio. Mas o critério pode ser discutido com a sociedade. E o voto de São Paulo no CONFAS pode ser discutido na sociedade. Não tem problema nenhum, né? Qual é o limite da isenção? Até onde a gente vai com a isenção? Entende? Isenção vai ser binária? Ou vai ter descontos graduais? Vai ser progressivo o desconto? Nós podemos ter várias fórmulas, inclusive. Não precisa nem ser a fórmula atual. Nós podemos levar para o CONFAS uma graduação de isenções, lembrando que não só o IPVA de São Paulo,
é o mais caro do Brasil, a alíquota mais alta do Brasil, 4%, como o Dória e o Rodrigo Garcia, como faltou peça para carro novo e o carro usado subiu muito de preço, eles tocaram 30% de aumento de IPVA nas costas do proprietário. Imagina a pessoa que vivia de Uber, não só perdeu demanda porque as pessoas ficaram em casa, como tiveram que pagar 30% a mais de IPVA, sem ter dinheiro sequer para comer. Então, esse governo, ele desarrumou o Estado. É impressionante. Ele efetivamente desorganizou o Estado de São Paulo. Então, é em tudo. Quando você fala de IPVA, ele desorganizou em tudo. Na pessoa com deficiência, naquele que usa o carro para trabalhar, desorganizou tudo. A última pergunta, Haddad, da Sandra, é em relação ao IPVA mesmo, e aí eu vou dizer tchau para você. Desculpa, mas vamos lá. A última pergunta da Sandra. Não tem de quê. Vamos lá. Foi uma ótima conversa. Desde 2020, as pessoas com deficiência vivem um pesadelo para conquistar a manutenção e isenção do IPVA em São Paulo. Governo e Assembleia Legislativa aprovaram legislações prejudiciais para o segmento. A isenção de 2021 ainda aguarda a decisão judicial. Já a isenção de 2022 está sendo até mesmo investigada no inquérito civil instaurado pelo Ministério Público. Qual a sua avaliação e posição sobre o compromisso sobre a isenção do IPVA para o PCD? Bom, Sandra, você sabe que os partidos progressistas, PT, PSB e PSOL, inclusive ajuizaram a ação contra a decisão do governo do Estado. Então, a primeira, até por coerência, se a gente ganhar a disputa eleitoral, nós vamos ter que reabrir essa discussão e, de novo, com transparência, com seriedade, com critérios justos, anunciar a nova política. Né? Eu não tenho nenhum problema em dizer não, em dizer sim, desde que eu esteja convencido de que a regra é justa. Não tem problema nenhum. Eu acho que se você está convencido que a regra é justa, você tem que defender publicamente, explicar para as pessoas. Agora, a regra justa não é um passe de mágica que sai da cabeça de alguém, é uma construção social. Sabe? Não é o arbítrio de uma pessoa que decide o que é justo e o que não é justo. O governante não está lá para, sabe, despoticamente arbitrar. Ele está lá para ouvir os argumentos, para formar um juízo coletivo, para ouvir as partes interessadas e sair com uma decisão que se consolide um entendimento comum sobre aquela matéria. E pode ser que alguém saia contrariado, mas não será pelo arbítrio de alguém, será por uma decisão amparada numa discussão pública, coletiva, que vai gerar um resultado. Então, eu acho que o processo aí importa muito, o processo de tomada de decisão. E o que a gente vê nesse governo é que não tem processo nenhum. É tudo goela abaixo da Assembleia Legislativa. Ficam liberando emenda. De novo, para deputado aliado tem dinheiro, para prefeito aliado tem dinheiro, mas para o deficiente não tem. Esse é o ponto. E por que não tem? Porque toda a lógica da distribuição do recurso público está vinculado não ao bem-estar da população, mas à cooptação político-partidária de apoio. É isso que está acontecendo no Estado de São Paulo. Em todas as áreas. Quero te dizer isso. Termino dizendo que é em todas as áreas. Bom, pessoal, tá aí então a postura do pré-candidato Fernando Haddad diante dos dois grupos que defendem realmente os direitos da pessoa com deficiência, não só no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil. A postura dele diante dessas duas cobranças de Sandra Saltini e de Henrique Cel. Você quer conferir a entrevista na íntegra? Está aqui no canal do Diário PCD no YouTube. Você acompanha tudo lá na entrevista que foi concedida e publicada ontem à noite pelo Diário PCD. Quero agradecer imensamente a todos vocês que estão sintonizados nesta nossa live. Muitíssimo obrigado a vocês que acompanham as nossas transmissões
Quero convidar você a visitar o nosso site www.diariopcd.com.br. Deixa o like nessa transmissão. Se você puder também, esteja inscrito aqui no Diário PCD. Seja membro do Clube de Membros do Diário PCD no YouTube. Aqui embaixinho da tela tem um quadrinho lá, seja membro. Se você clicar e com uma mensalidade de R$ 7,99 você é membro aqui do Diário PCD no YouTube. Siga também no Instagram, siga também no Twitter, no TikTok, enfim, nós estamos em todas as redes sociais levando a notícia para você. Peço desculpas em relação à abertura da nossa transmissão de hoje. Quando eu falei em tolerância, quando eu falei em fortalecimento do segmento da pessoa com deficiência, quando eu falei na necessidade da união, quando eu falei na questão da cidadania que você pode exercer aí na sua cidade, não importa o tamanho da cidade, você pode exercer a sua cidadania em luta pelos direitos da pessoa com deficiência, aí no Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Se não tiver o Conselho Municipal, pega no pé do prefeito, pega no pé dos vereadores, faça com que eles criem esse Conselho Municipal na sua cidade. Só assim, aí no seu município, eles vão começar a respeitar as pessoas com deficiência. O papel do Diário PCD é esse, é levar conteúdos para que você lute pelos direitos desse segmento que pode decidir o destino e o futuro de qualquer estado do Brasil ou o destino do Brasil. Digo para vocês, tem segmento da educação, segmento da medicina, segmento da segurança pública, segmento dos agricultores, do agronegócio, todos compõem um segmento. Cada um na sua especificidade. Mas a pessoa com deficiência é maior de todos. Não existe nenhum segmento maior no Brasil do que o da pessoa com deficiência. Infelizmente. São pessoas com deficiência, que nasceram com uma deficiência ou adquiriram a deficiência. Mas essas pessoas compõem um segmento que tem uma representatividade muitíssimo grande, muitíssimo forte. Basta saber operacionalizar tudo isso e colocar em prática a luta pela manutenção dos direitos. O Abrão Dib nunca foi e nunca será candidato a nenhum cargo eletivo. Nunca fui e nunca serei. Por quê? Porque aqui, como jornalista, como editor do Diário PCD, como fui editor do Sistema Reação por muito tempo, como estou no jornalismo há mais de 25 anos, eu consigo, como jornalista, oferecer mecanismo para que as pessoas defendam seus direitos. Se eu tiver uma cadeira numa Câmara Municipal, numa Assembleia Legislativa, num Congresso Nacional, eu tenho medo de mandarem eu calar minha boca. Partidos mandam em homens. Partidos mandam em mandatos. Mas nenhum deles manda no Abrão Dib e no Diário PCD. Muitíssimo obrigado, valeu. Se puder, compartilhe essa live. Vamos em frente, muito obrigado. Amanhã tem mais, hein? Quarta-feira, 20 de julho. Tem mais notícia e informação para você aqui no canal do YouTube.